Bom, olá, né? Que eu não sei que hora que eu vou postar esse vídeo. Mas vamos lá, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo também. Hoje é um dia de solenidade, dia de São José, esposo da Virgem Maria. Hoje tem leitura, menino. Hoje tem coisa pra partilhar, vamos lá. Vou tentar partilhar um pouco do que eu aprendi de forma mais rápida possível. Não sei se eu consigo, mas vamos lá. Lá na primeira leitura, que está em 2 Samuel, capítulo 7, versículo de 4 a 5a, versículo de 12 a 14a e versículo 16. Diz o seguinte, não vou ler tudo porque senão vai. Uma das coisas que ele vai contar é sobre a questão de rei Davi, né? Que ele vai falar quando ele voltar, né? Quando ele falecer e tudo mais, que o filho dele, né? E ele fala o seguinte, vai falar do filho dele, de que ele que vai construir a casa do Senhor e tudo mais. Aqui eu esqueço, mas vamos lá. E aí o que Deus fala? Ó, eu serei para ele um pai, e ele será para mim um filho. Tua casa e teu reino serão estáveis para sempre diante de mim, e o teu trono será firme para sempre. Então, primeira coisa que nós somos chamados a ter esse desejo do nosso coração. O Senhor, ele fala, né, que será para ele um pai, será para nós um pai, né? E nós seremos para ele um filho, né? Serei para ele um pai e ele será para mim um filho. Tua casa, teu reino, nossa casa, a nossa vida serão estáveis para sempre diante de Deus, né? Para sempre. Quando a gente decide se optar por Deus, quando a gente decide abraçar essa aliança que Deus propôs fazer conosco, né? Deus traz essa estabilidade, Deus traz essa. Ah, a sua vida vai ser. Então, é que você está dizendo que a vida da gente vai ser boa, então. Ela estará segura. Ela estará segura. Ela vai ser boa, sim. Mas não significa que não teremos batalhas, né? Mas ela não será destruída, ela não estará condenada ao fracasso, à morte. Pelo contrário, né? Na segunda leitura, que está em Romanos, capítulo 4, versículo 13, versículo 16 a 18 e versículo 22. É a carta de Romanos, né? Isso aqui. São Paulo aos Romanos. Ele vai falar, vou colocar aqui rapidão que eu marquei, né? Que a justiça vem da fé que Deus prometeu. Em virtude da fé é que alguém se torna herdeiro. Nós não somos herdeiro por merecimento, né? Se Deus for tratar conforme a gente merece, nós não estaríamos nem mais aqui. Porque ainda somos muito infiéis, infelizmente, né? Eu falo isso com muita dor no coração. Ontem, depois do vídeo, eu ficava refletindo muitas vezes. Esses tempos eu tô refletindo muito essa questão da confissão. Muitas pessoas têm receio de confessar com padre X ou Y, muitas vezes pela proximidade e tal. Eu, graças a Deus, não tenho essas barreiras. Eu não tenho essa barreira nem para confessar para um irmão, se fosse. Porque no meu trajeto de caminhada, uma das coisas que eu vi que Deus trabalhou muito em mim, graças a Deus, é a questão. Eu não tenho vergonha de confessar meus pecados. Isso é a parte mais fácil. Eu tenho vergonha realmente de cometer os pecados. Me entristece em pensar que fraquejei contra o Senhor. Então, falar é o de menos. Duro é olhar e admitir: nossa, eu errei contra Deus. Eu pequei contra o Senhor, né? E ele coloca assim, ó: em virtude da fé que alguém se torna herdeiro. Herdeiro é uma graça, é um dom gratuito. E a promessa de Deus continua valendo para toda a descendência de Abraão. Ele fala assim, tanto para aqueles que ele vai falar que se apega à lei, quanto aqueles que se apoiam na fé, né? Ele fala que Abraão é o pai de todos nós. Então, é essa promessa, essa questão da fé, essa questão de ser herdeiro é para nós também, né? Fala assim que fez de Abraão um pai de todos os povos, porque ele creu em Deus, né? Ele deu o Deus que faz existir aquele que não existia. Conta toda a humana e esperança, ele firmou-se na esperança e na fé. Isso foi Abraão. Como foi difícil para Abraão
ter o seu único filho amado e tal, 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 e Deus falar assim, eu quero ele pra mim, sacrifica ele. E ele foi contra tudo. Só criou no Senhor e fez o que o Senhor pediu. Quando ele ia sacrificar o seu filho amado, o Senhor, ele falou, não, providenciou um outro sacrifício para que seja feito. Então, Abraão, ele foi capaz de entregar tudo por Deus. Aquilo que ele mais amava para Deus. Né? Ele não colocou barreiras, ele só fez, ele só se entregou. A fé é isso, é só se entregar, é só acreditar, né? E Deus faz o resto. E observa os milagres que Deus fez e faz. Ele fala assim, a tua fé te salvou, a tua fé te curou. Ah, por que não acontece? Porque a gente não tem fé ainda. Porque nossa fé ainda... E ele fala assim, ó, se tu... Eu lembro que quando eu fui fazer uma cirurgia, quando eu tinha 15 anos que eu tirei o útero, fiz a cirurgia, através de um livro, né, de Santa Faustina, ele falava assim, se depositares um pouquinho só de sua confiança em mim, minha misericórdia por ti será infinita. Então a misericórdia de Deus é infinita se a gente tiver um pouquinho, um grãozinho de mostarda de fé nele, de esperança nele. Grandes milagres acontecem. Se não tá acontecendo aqui, a gente tá assim, ó, dizendo que tá acreditando, mas desacreditando. Mas eu falo que eu acredito, mas só acredito vendo, né? E aí ele fala assim, contra toda a humana esperança, ele firmou esperança na fé, e assim será toda a posteridade de Abraão, que somos nós, né? Aí nós temos o evangelho, são 2 evangelhos que hoje tem possibilidade de refletir. O evangelho de Mateus, capítulo 1, versículo 16 a 18, versículo 16, versículo 18 a 21 e o versículo 24a. E lá ele vai falar sobre a questão de José, de Maria, que José era esposo de Maria, que hoje é a solenidade de São José, né? E aí ele, sabendo que Maria estava grávida, ele pensou em segredo, em abandonar ela em segredo, como ele era muito justo. E aí quando ele pensou nisso, veio o Espírito, veio o anjo, né? Que falou para ele em sonho, né? Que ela estava grávida pela ação do Espírito Santo, né? E que ele não tinha medo, que ele vá, porque ela não pecou contra Deus, né? Então, quando ele acordou, José fez conforme o anjo do Senhor havia mandado. Olha lá a história de Abraão. Olha lá que ele simplesmente foi e fez. Deus pediu, ele fez. Deus pediu a José, ele fez. Ele não ficou questionando. Nós temos um problema muito grande de ficar questionando a Deus, né? Tudo a gente quer questionar, tudo quer questionar. Ah, mas assim, será que é isso, será que é aquilo? Só vá, só se entrega, só fé entrega também. Fé é a esperança daquilo que não se vê, né? Só se joga nas mãos de Deus, só se entrega nas mãos de Deus, só confia naquilo que ele fala e faça. Isso para mim é muito difícil, né? É um ensinamento muito difícil. Só faça o que ele pede, sem questionar, sem ficar, e assim será assado, e assim vai, né? Uma das coisas que nós temos que estudar, nós temos que tentar compreender. Ah, tem alguma coisa que eu não compreendo, eu, sei lá, não tô aceitando a minha fé, eu vou estudar mais. Mas tem uma coisa, gente, Deus e Jesus, tá na mesma, né? Ele veio, ele ensinou, a vida é assim. Ele não veio para ficar debatendo, sendo questionado. Fala, ó, o caminho do meu pai é assim. Se você quiser, vai. Se não quiser, não vai. É simples assim. E nós temos a questão de querer questionar. Tem uma fé, mas eu não concordo com tudo na minha fé. Ah, mas foi a fé que Cristo deixou. Nós aprendemos aquilo que o Senhor ensinou, né? Que está registrado na vida através dos apóstolos e tudo mais. E aí o que acontece? Nós fica questionando, a gente fica só questionando. Ah, não, mas isso aqui tá errado. Ah, mas não sei o quê. Cara, tem alguma coisa que te incomoda? Vai, busca, tente compreender. Se ainda assim não vai, ore a Deus, Senhor, me dê sabedoria, discernimento para conseguir entender aquilo que meu coração não está aceitando, né? Algum motivo tem. Então nós não estamos aqui para ficar questionando Deus. Ah, mas é assim, não pode. Não, cara, ele deu o caminho pra gente. Se quiser, você vai. Se você não concorda, pula fora do barco, né?
Você não é obrigado a seguir. E o outro evangelho, que está em Lucas, capítulo 2, versículo de 41 a 51a, ele vem falar da questão de Jesus lá entre os doutores da lei. E aí ele fala assim, quando eles saíram, né? Era Páscoa, e aí eles começaram a viagem de volta para os pais de Jesus iam todos os anos a Jerusalém para a festa da Páscoa. Quando ele completou 12 anos, subiu para a festa como de costume. Passado o dia da Páscoa, começaram a viagem de volta. Mas o menino Jesus ficou em Jerusalém sem que seus pais notassem. Olha que interessante isso aqui, ó. Não vou ler tudo, não. Aí ele fala assim, ó, que o Jesus estava sentado no meio dos mestres, escutando e fazendo perguntas. E os mestres ficaram maravilhados com a inteligência e a resposta dos meninos. Quando José e Maria, cadê meu filho, né? Procuraram, não encontraram, foram atrás. E o que acontece? Quando eles chegaram, ao ver Jesus, né? Ao ver os seus pais, que José e Maria, né? Ficaram muito admirados, né? E a mãe de Jesus disse para eles, por que ele fez isso com eles, né? Que eles ficaram angustiados à procura de Deus, procura dele, né? De Jesus. E ele fala, não sabeis que eu devo estar na casa do meu pai e tudo mais, então beleza. Eu sublinhei a palavra angustiado. Aqueles que estão sem Jesus, sem Deus, ele fica angustiado. Olha como José e Maria ficaram sem Jesus, angustiados. Deus confiou uma missão honrosa para cuidar do filho dele. E de repente, cadê? Né? O sentido da vida deles era Jesus, né? E cadê? Como eu posso ter perdido o meu Senhor, né? Imagina o tamanho da angústia de Jesus e Maria, por perceber que perdeu o Senhor. Agora imagine nós, né? Quantos de nós perdemos o Senhor, né? E o pior, Jesus e Maria ficam angustiados porque sabe do valor que é o seu Senhor. Sabe da importância que é, que a vida sem ele não tem sentido, não existe, né? E muitos de nós estamos perdendo o Senhor. Só que tem uma coisa muito triste. Muitas vezes nós não estamos ficando angustiados porque nós não conseguimos compreender. Nós não vamos definir quem é o Senhor, a grandeza do que nós estamos perdendo. Nós não estamos conseguindo verificar que é a razão da vida, né? É a razão por eu estar aqui. Então, muitas vezes, quantos irmãos, espero não estar assim, Senhor, né? Porque muitas vezes o ir para a igreja, buscar, não quer dizer que eu não estou me perdendo de Deus. Porque será que eu estou buscando de verdade? Será que eu estou vivendo, como eu sempre estou falando, a palavra de Deus? Então, assim, quantos de nós estamos perdendo o Senhor e não estamos ficando angustiados porque não temos noção do que é essa perca, né? Enquanto de nós estamos continuando o nosso caminho, assim como José e Maria fez, sem Jesus, sem Deus. A diferença é de que quando José e Maria percebeu, cadê o meu Senhor, meu filho, né? Eles sabiam, não tem como seguir sem ele. Eles voltaram, eles regressaram em busca do Senhor. Então, nós somos chamados a voltar, a regressar, a buscar estar com o Senhor, né? Que cuida das coisas do seu Pai, do nosso Deus. Então, nós somos chamados a buscar. Nós somos chamados a ser como Abraão, né? De se entregar na fé, de se jogar. Nós somos chamados a ser como José, São José, que simplesmente ouviu também o chamado do Senhor e se entregou e confiou e assumiu Maria e Jesus, porque confiou no Senhor. Nós somos chamados realmente a se lançar nas mãos do Senhor e não caminhar sem Ele. Hoje nós temos esse propósito, nós não vamos caminhar sem o Senhor. A vida não tem sentido sem o Senhor.
Se você hoje discorda dessa palavra, né? Busque, mas ainda é uma pessoa que ora, mas está naquela aridez espiritual, busque orar no Senhor e falar, Senhor, trabalhe no meu coração, que muitas vezes eu estou caminhando sem o Senhor, caminhando sozinho, tomando as minhas decisões e achando autossuficiente. Terminar esse vídeo, que já tem mais de 15 minutos, só louvando e agradecendo a Deus por este momento de mais uma partilha. E tentando ter esse compromisso de que eu vou conseguir, eu vou ir à frente, eu vou caminhar com o Senhor e entregar na fé. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.